Galera, como havia combinado com vocês, vou deixar aqui mais um pouquinho dos Andrades, que não deu pra gente falar do Mário, né? Na nossa aula, e aí vou deixar gravado aqui para vocês. Dá uma pinceladinha no Oswald e a gente vai pro Mário, ok? A gente já falou do Oswald, né? O Oswald era o milionário que fez acontecer a Semana de Arte Moderna, e ele era o cara da demolição, porque ele queria colocar, foi ele quem colocou em prática as ideias do Manifesto Futurista, de abolir as pontuações, de utilizar sinais de matemática no lugar, no meio de poesias, né? Então, foi ele que fez isso, eliminando os adjetivos, as pontuações, e ele colocou em prática essas ideias, essas recomendações, né? Bacana do Oswald é que ele escreve, ele é muito sintético, né? Muito inteligente, ele era muito inteligente, assim, e dava... às vezes uma ideia começava a surgir, ele já investia nela, né? Não esperava para ver se ia fixar, se ia dar certo aquela ideia, não. Ele já investia na ideia, então por isso que ele tinha uma produção assim muito grande. Falei para vocês que o início da poesia dele, ele começou em 1924 ele lançou o livro Pau-Brasil, né? Em que ele faz uma revisão do passado histórico do Brasil. E por que ele faz essa revisão? É uma revisão crítica, né? Porque é um projeto ideológico do modernismo brasileiro. Então, por exemplo, tem um poema que ele fala As Meninas da Gare, acho que tem até na postura de vocês, tem, lá na página 91, ó, tem uma questão, ó, que começa aqui, ó, Pero Vaz Caminha, a descoberta. Aí são trechos da carta que ele reescreve, né? E vai dando títulos para cada sessão. Seguimos nosso caminho por este mar de longa até a oitava de Páscoa. Depois, os selvagens mostraram-lhe uma galinha e eles quase tiveram medo dela. Aí depois, primeiro chá. Depois de dançarem, Diogo Dias fez o salto real. Diogo Dias, né? Que acabou de estar se casando com uma índia. E depois as meninas da Gare. Eram 3 ou 4 moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, belas espadas, e suas vergonhas tão altas e tão saradinhas que de nós, a muito bem olhados, não tínhamos nenhuma vergonha. Como assim é uma revisão do passado histórico? Por que as meninas da Gare? O que é Gare? Gare é a estação de trem. Então, quando ele fala as meninas da Gare, ele está falando das índias de outrora, mas ele está falando hoje das meninas prostitutas que se vendem aí na estação de trem. Então, só mudou a nomenclatura das mulheres, certo? Então, qual é o questionamento dele num poema como esse? De que valeu a civilização? Não é? Porque continua a mesma coisa. As meninas nuas continuam, e hoje elas têm que vender o próprio corpo para ganhar o pão de cada dia, entende? Então, é isso que é rever o passado histórico. Como ele era casado nessa época, né? Ele era casado com a Tarsila acabava criando desenhos, né, pinturas, para poder ilustrar boa parte das obras dele, bastante bacana. Um dos mais importantes projetos artísticos dele, como eu falei, é essa ruptura com os padrões da língua literária de um modo geral, né? Cultura, ele busca formar outra cultura a partir da língua brasileira, como o poema, por exemplo, pronominais. Ele incorpora todos os erros gramaticais e acredita que é isso que é a verdadeira contribuição para definir a nacionalidade verdadeira, certo? O poema Pronominais, que fala assim: dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, aqui ele utiliza esse erro gramatical como uma formação da nacionalidade brasileira. Né? E aí ele incorpora a linguagem falada nos seus poemas, né, que é uma premissa do modernismo. Nós vimos aqui também já que uma das obras dele mais importantes, né, foi assim, um grande experimentalista, como eu falei, porque a ideia começava a surgir e ele já colocava no papel. Então, por isso que ele foi o maior experimentalista do modernismo. Uma das grandes obras dele, Romance em Prosa, não é o mais importante do modernismo, né? Mas é uma das grandes obras em prosa dele, é Memórias Sentimentais de João Miramar. Em Memórias Sentimentais de João Miramar, aqui a gente tem até um outro desenho da Tarsila, ó. Olha a capa do livro que a Tarsila fez.
Memórias Sentimentais de João Miramã, tá? Ele era esposa na época. Na época, porque ele era mulherengo, tá? Porque ele era milionário, né? Então, essas Memórias Sentimentais de João Miramã são recortes de um paulistano. É meio que um romance fragmentário, né? São 136 capítulos, cada capítulo é um pedacinho, uma pílula de poema, né? São até chamados capítulos relâmpagos, de tão rápidos que são, sem preocupação com a sequência lógica. Não tem uma sequência, não, tá? É um recorte de pensamentos. São baseados em muitas experiências do próprio autor. Porque esse João Miramar de que ele fala aqui, aqui ele está narrando a história de um paulista, como eu falei, de família burguesa, na trilha dos caminhos da sua classe. O que era comuns à época dessa classe? Estudos, viagens à Europa, e era o que o Oswald vivia, né? Ele vivia entre os estudos no Brasil e entre Paris, né? Viajando. Casamentos, aventuras amorosas, como eu falei, ele teve, assim, muitas mulheres na sua vida, né? Até porque ele era bonitão, você vê que ele era bonitão e inteligente e milionário, e assim, idealizador de novas tendências, né? Então, ele tinha quase tudo, né, que precisava. Então, essas Memórias Sentimentais de João Miramã é um pouco autobiográfico, né, na experiência do próprio autor. Como eu falei, né, estudos, viagens, o que competia à classe da época, aos casamentos, aventuras. E ele escreve assim, olha, tem uma parte aqui, Gare do Infinito. Papai estava doente na cama e vinha um carro e um homem, e o carro ficava esperando no jardim. Levaram-me para uma casa velha que fazia doces e nos mudamos para a sala do quintal, onde tinha uma figueira na janela. No desabar do jantar noturno, a voz toda preta da mamãe ia me buscar para a reza do anjo que carregou meu pai. Esse livro, Memórias Sentimentais de João Miramã, é um livro difícil. Por que difícil? Porque ele não fala, ele deixa no ar. O leitor tem que ser inteligente, tem que ser sagaz e tem que ser conhecedor de tudo aquilo que norteia o que ele está falando. O pai dele morreu, certo? A voz toda preta da mamãe. Quando fala a voz toda preta, já é a voz de negrume. Mamãe não tem voz preta, por mais que a mamãe esteja brava, mas a voz de mamãe é doce, certo? Então, quando ele fala que é a voz toda preta de mamãe, no desabar do jantar noturno, a voz toda preta da mamãe, uma voz de luto. Tá certo? Tem um outro que ele fala aqui, ó, aqui está na sua apostila, na página 86, ó, que vai falar sobre as pontes, olha. Gondoleamos graciosamente na ponte de Rialto, é uma ponte, e suspiramos na outra. Que outra ponte que ele suspirou? Uma ponte que se chama Ponte do Suspiro. Então, o leitor tem que ser conhecedor de tudo que norteia aquilo que ele está falando. A literatura do Oswald de Andrade é aquela literatura com capacidade cognitiva, com função cognitiva, que é uma literatura que envolve outros saberes, ela movimenta outros saberes, entende? É tipo o Machado de Assis, que faz muita intertextualidade, com Bíblia, com Shakespeare, que você tem que saber do que ele está falando, o que ele está mencionando, para você entender o que ele está querendo dizer, entendido? Por isso que é uma literatura um pouco difícil. Tem um outro que ele fala férias. Isso é tudo excerto do Memórias Sentimentais de João Miramã. Dezembro deu à luz das salas enceradas da tia Gabriela as 3 moças primas de óculos bem falados. Pântico norte-americanava. Ou seja, férias nos Estados Unidos, né? Então, assim, teve uma vasta produção literária, né? E ele e o Mário, agora nós já vamos passar para o Mário, ele e o Mário, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar aqui dele de importante. Eu já falei dele bastante. Ele e o Mário foram muito amigos, apesar de muito diferentes os dois. Como assim muito diferentes? Lembra que eu falei que o Oswald, ele dava credibilidade a qualquer ideia que começasse a iluminar na cabeça dele? Então, o Mário não. O Mário já era aquele cara de esperar a certeza, de desconfiar do que estava muito fácil, né? O Mário já era uma pessoa mais séria. Você observa até pelas imagens que tem na nossa apostila aqui, né? Que o Mário de Andrade era muito mais sério, olha, do que o Oswald. O Oswald tem cara de fanfarrão, gente, pelo amor de Deus, aqui, não é? Bonitão, tipo assim, esquinado e mulherengo. Então, o Mário e o Oswald, eles tinham muitas diferenças. Ideologia, partido político, o modo de vida, né, religião, postura artística, cada um tinha diferente, estilo literário, forma e conteúdo de ambos, a forma de encarar o passado, como eles vão fazer uma revisão do passado histórico, né, era bastante diferente. Então,
o Mário é um pouco assim, mais centrado, digamos assim. Né? O Mário de Andrade é um pouco mais centrado, um pouco mais sério. Né? O Mário foi quem melhor pensou o modernismo, que as ideias dele, ele escrevia poesia, crônica, teatro, ensaio, romance, escreveu de tudo, né? Um pouco, o Mário de Andrade. E essas obras dele dialogam com o Brasil de um modo geral, não só o passado, né? Mas o Brasil pensante da época do modernismo também, né? Ele escreve sobre. Assim, é mais tradicional, né? O Mário de Andrade. Até compositor também, né? Então escreveu até algumas letras de música popular, modinha e algumas outras coisas. Mas o Mário, o que a gente importa muito falar do Mário é que ele valorizava muito a cidade de São Paulo, tanto que o livro dele chama Pauliceia Desvairada. E Pauliceia é a cidade de São Paulo, a grande capital, né? Então, ele valorizava muito, assim, tinha um amor muito grande pela cidade de São Paulo. É o primeiro livro de poemas dele, como eu falei, tem uma dedicatória, né, para a cidade. E esse livro de poema dele vai trazer algumas ideologias da poesia mário andradiana, né? Que está até aqui na sua página 87, ó, que ele vai falar, ó, novos tempos, os estilos se sucedem na velocidade alucinante. Aí tem um exemplo, né? Está acabada a escola poética desvairismo. Próximo livro findarei outro. Não quero discípulos. Escola, ó, em arte, escola é imbecilidade de muitos para a vaidade de um só. Ou seja, quando muitas pessoas copiam a mesma ideia, né? Todos estão copiando a mesma ideia de uma pessoa só. A imbecilidade de muitos, que é uma cópia, né? Fazer igual, para a vaidade de um só, aquele que inventou, o inventor da ideia, né? Poesia é lirismo somado à arte. O belo artístico será tanto mais artístico, tanto mais subjetivo, quanto mais se afastar do belo natural. Liberdade rítmica sem preconceito contra a métrica. Liberdade rítmica sem preconceito contra a métrica. Não quero destruir a métrica, igual o Oswald, né? Ele era, não, quero fazer o meu do meu jeito, mas assim, não acho que a métrica está errada, não. Eu que quero fazer assim, né? Cada um faz do jeito que quiser, tipo isso, né? Viver ultrapassa toda a teoria. Esses são alguns excertos do Pauliceia Desvairada dele. O que eu quero falar assim, de mais importante sobre o Mário de Andrade, que quero explicar para vocês, é a obra-prima da literatura brasileira no modernismo, que é o livro de prosa mais famoso que a gente lê, que hoje ainda cai muito em vestibulares, o Enem cobra sempre, é o Macunaíma. O Macunaíma, um herói sem caráter. Por quê? Herói sem nenhum caráter, né, gente? Sem nenhum caráter. Até explica que, assim, não é uma falta de caráter, mas é que é a ausência de uma cultura definida. Então, acaba não tendo caráter, mas porque não tem definido, entende? Mas ele vai fazer aqui assim, uma comparação do Macunaíma com a Iracema do Zé de Alencar, né? Iracema toda idealizada, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha o cabelo mais negro que a asa da graúna e seu talhe mais longo que o talhe de palmeira. O favo da jati não é doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito defumado. Olha como que a Iracema é perfeita, não é? Iracema é idealizada. O lugar que Iracema nasceu é maravilhoso, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte. Já o lugar que o Macunaíma nasceu, coitado, uma noite a mulher teve tanto medo que pariu uma criança feia e deram o nome de Macunaíma. O Macunaíma ele é todo errado, todo atrapalhado, né? É sem caráter. Ó, ele está tentando cortejar as filhas da véi, a Sol, né? Para se casar com uma delas. Só que aí ele se engraça, né? Ele brinca, quer dizer, transa com uma portuguesa. E enquanto isso, a véi chega com as suas filhas e vê o que está fazendo. Aí ele fala assim, não, amor, que eu estava muito tristinho. Gente, entende? Não assumiu que faz, não tem hombridade. É isso que é o Macunaíma, né? É o jeitinho brasileiro de resolver as coisas. O Macunaíma, ele tem essa característica do brasileiro moderno, entendeu?
Nasceu numa tribo indígena Tapunhas, negro como a noite, ele é negro e índio, tá? Aí depois tomou um banho lá num lugar e ficou branco e louro, tá? O que é isso? É o embranqueamento, o aportuguesamento da cultura brasileira. É isso que ele critica, tá certo? Porque a gente teve a cultura que nos foi inserida, né? É a portuguesa. E por que eu falo embranqueamento da cultura? Porque é aportuguesamento, né? As culturas, as formas de viver, de se vestir, de comer, foram mudadas. Por isso que eu falo que é um branqueamento. E aí ele funde o primitivismo e o modernismo nessa obra dele. Mário de Andrade. A página 89 de vocês tem até o nascimento de Macunaíma e tem o Muiraquitã, que é uma figura que representa, é um sapo, né? Mas é como se fosse um amuleto. O Macunaíma, ainda que é possível de vocês, traz um paralelo dele com o Monteiro Lobato, o Jeca do Monteiro Lobato, né? Que o Jeca não trabalha a terra, porque depois ele vai sair, a terra vai ficar cuidada por outra pessoa, meio que uma malemolência, né? E o Macunaíma também tem essa preguiça, ele ficou sem falar até os 6 anos, e quando ele era instigado a conversar, ele falava assim, que preguiça, a única coisa que ele falava, né? Então, a gente vê aí essa mestiçagem racial, né, do Macunaíma, de ser índio, negro, depois se transformar em louro, né, ou seja, branco. Né, ele incorpora todas as raças, todas as misturas do Brasil, de branco e índio, branco e negro, índio português, e de tudo. Ele consegue, Mário de Andrade consegue pensar, por isso que ele é um pensador do modernismo, tá certo? Ok, galera? Olha, eu estou deixando uma atividade para vocês aí, e vocês, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa ainda, porque nossa prova é amanhã, né? Mas ainda dá tempo de vocês tirarem dúvidas, tá bom? Beijo, beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Muito obrigada.